Oi, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, não é? Toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado com nossas aulas. E na sequência do que a gente vem trabalhando, hoje nós vamos falar especificamente da industrialização no Brasil, certo? A gente já viu bastante coisa sobre a industrialização, mas com ênfase, não é, mundial e em outras regiões. é, Falamos um pouco da Europa, enfim, da América do Sul como um todo, mas esse capítulo do livro de vocês, que é o capítulo 24, ele vai focar no espaço geográfico industrial do Brasil, certo? E hoje a gente vai estar vendo algo bem introdutório, e à medida que, né, a gente for tendo as aulas, a gente vai aprofundando mais. A primeira coisa é que, no caso do Brasil, né, no século XX, uma vez que a gente sabe que o processo de industrialização aqui ele começa mais ou menos em 1950, nesse século XX o Brasil ele passa por grandes transformações, sejam elas sociais, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, né? Enfim, nós tivemos aí a urbanização, nós tivemos o crescimento populacional, né? Nós tivemos migração, um país que sai de rural para urbano, certo? O crescimento da indústria. Então, de certa forma, tudo isso a gente vai estar meio recordando um pouco para poder falar em industrialização nesse capítulo específico, certo? Então, a gente sabe, né, que a industrialização no Brasil, historicamente, ela é tardia. Por que ela é tardia? Porque quando a gente pega o contexto histórico da industrialização, ela começa lá no século XVIII, né? E na Europa, inclusive, tá? E é justamente onde a industrialização começa primeiro que a gente vai ter uma urbanização que se desenvolve primeiro, a gente vai ter países hoje que têm, economicamente eles são mais avançados, tecnologicamente eles são mais avançados, certo? Mas quando a gente pensa no Brasil, a nossa industrialização, além de ser tardia, ela é recente, tá? Ela data aí, como eu já falei, de 1950, certo? Então, isso aqui é só uma fotografia, não é, para vocês, mostrando aí um ambiente onde a gente encontra, né, a presença principalmente não só de máquinas, né, mas da presença humana nas atividades, certo? Então nós temos aí, não seria ainda um início de uma industrialização propriamente dita, certo? Uma vez que nós tínhamos um trabalho ainda bem manual, tá? Mas aquela foto era um pouco mais ilustrativa, né? Antes de mais nada, a gente precisa também entender a importância dessa industrialização, certo? Porque a industrialização, querendo ou não, ela está associada ao desenvolvimento econômico de uma região, ao desenvolvimento econômico de um país, né? Ela produz riqueza, ela gera renda, tá? Então, isso é algo bem importante da gente pontuar antes de mais nada, certo? E no caso brasileiro, o que é que favorece, né, essa industrialização? Então, a gente vai ter a acumulação de capitais, certo? Ou seja, a gente vai ter aí a acumulação de renda, nós vamos ter uma substituição do trabalho, enfim, escravo, semi-escravo, por um trabalho assalariado, que é aqui onde já começa a surgir, não é? Carteira assinada, enfim, a organização da carga horária mensal de trabalho, certo? Então, com a industrialização, com os avanços, né, do ponto de vista econômico e tudo mais, esses benefícios eles foram chegando, certo? Nós tivemos um crescimento do mercado consumidor, né? E por que é que isso acontece? No primeiro momento, porque a gente vai ter mercadoria, né? A gente vai ter um produto para comprar, uma vez que ele está sendo produzido, mas antes de mais nada a gente vai ter também uma população que ela está com emprego. Então, se ela está com emprego, ela tem renda. Então, se ela tem renda, ela consegue comprar, certo? Então,
com a industrialização, a gente tem aqui um crescimento desse mercado consumidor, certo? Esse mapa, ele mostra um pouco da distribuição espacial da indústria no Brasil, né? É sempre bom a gente estar tendo ideia dessa espacialização, tá? Então, veja que nós temos aqui uma concentração muito grande, né? Na região sudeste e sul, certo? Isso, historicamente, né? Lá em urbanização, de certa forma, a gente vê um pouco disso. Na região nordeste, a gente tem também aqui alguns centros industriais, e aí, vejam aqui, né? Pernambuco, enfim, nós vamos ter na Bahia, certo? No estado do Ceará também, certo? Na Paraíba a gente tem aqui alguns, né? É porque tá bem pequenininho, mas no slide vocês conseguem ver que a gente vai ter, no caso da Paraíba, um pontinho em João Pessoa, aí vai ter um pontinho em Campina Grande também, né? Que Campina Grande não deixa de ser um polo industrial aqui para a região, quando a gente pensa na Paraíba, né? Então, esse mapa é mais para vocês terem uma ideia dessa distribuição industrial, certo? E aqui, para a gente ter uma ideia dessa evolução da indústria, certo? Então, nós temos dois mapas, um da década de 80 e um relativamente recente, 2006, né? E aí, a gente observa que esse processo de industrialização, ele de fato era centralizado na região sul, região sudeste, centro-oeste, certo? E isso explica o motivo pelo qual muita gente saiu de outras regiões, como a região norte, como a região nordeste, para imigraram, né, para a região sudeste. E isso está muito associado à busca por emprego, à busca por melhores qualidades de vida, porque no momento era a região que mais estava oferecendo emprego por conta da chegada da industrialização, certo? Quando você observa esse mapa aqui, ainda bem recente, você vê que a região norte, por exemplo, do país, ainda é muito carente de industrialização, né? Onde a gente vai ter aqui a Amazônia, por exemplo. Bom, em 2006, ainda, né, nós encontrávamos aqui uma concentração na região sudeste, sul, certo? No nordeste isso estava chegando. E aí, gente, fazendo só um paralelo aqui, vocês lembram que lá em urbanização, a gente viu que o processo de urbanização no Nordeste, na região Nordeste, ele se intensifica mais a partir dos anos 2000. E isso tem um motivo. Por quê? Porque estava associado à industrialização. E aqui a gente observa claramente, a partir dos anos 2000, aqui em 2016, a industrialização chegando na região Nordeste, certo? Aqui é a Bahia, depois chega em Pernambuco, e à medida que essa industrialização chega, junto com ela, nós vamos ter também a urbanização, certo? Por quê? A população rural, ela acaba migrando, né, para um ambiente urbano, e um dos motivos é inclusive a busca por emprego e melhores qualidades de vida, certo? Então, esse mapazinho aí, ele é bem interessante para vocês irem associando isso, certo? De certa forma, esse processo de industrialização, né, ele traz alguns impactos do ponto de vista ambiental, tá? Nós não vamos adentrar a fundo nessa temática hoje, mas só para vocês, né, observarem nessas fotografias o que é que a gente observa. Por exemplo, nós temos aqui um rio, e vocês sabem, a gente viu lá em industrialização que a maioria das cidades elas vão ter rios, né, em seus perímetros urbanos, e isso tem um motivo, que é quando no processo de formação da cidade a população precisa, por exemplo, de água, né? A água ela é um recurso fundamental. Aqui nós vamos ter resíduos sólidos, né, o lixo que é descartado pela população. População cada vez mais urbana, cada vez mais industrial, acaba consumindo mais, né? E quanto mais você consome, mais a tendência é que seja descartado isso. Bem, aqui a gente tem indícios de poluição atmosférica e tudo mais,
certo? Aqui é só para mostrar para vocês como que seria esse impacto causado no ambiente urbano, tá? Então, nós temos aqui uma cidade, né? Então, na cidade nós temos essa zona aqui, que é uma zona industrial, tá? E isso você pode ficar imaginando, sei lá, ou a própria cidade de uma pessoa, ou alguma outra cidade que você já foi, como Recife, São Paulo e tudo mais, né? Então, nós vamos ter aqui a área industrial, certo? Mas o que acontece no caso brasileiro é a carência de sistema de saneamento básico, né? Então, no que a gente não tem um sistema de saneamento básico para drenar corretamente os efluentes domésticos, os efluentes urbanos, quando a gente fala de efluentes, a gente está falando daquilo que é descartado das nossas casas, né? E aí o que é que acontece? Esses descartes, eles, quando não tem essa drenagem adequada, elas acabam indo para onde? Para os rios, né? Para os rios que estão dentro da cidade. Então isso é muito comum na maioria das cidades do Brasil, tá? Então é só para mostrar para vocês um pouco disso também, tá? Bom, e à medida que a gente for tendo mais aulas, a gente vai aprofundando nisso e falando de mais características desse processo de industrialização no Brasil, tá bom? E por hoje é só e até a próxima, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês sabem que é só falar, né?